dos quadros mais interessantes do show de calouros com o Silvio Santos, o programa que encerrava praticamente o domingo, era o Isto é Incrível, que mostrava coisas curiosas e absurdas. Já no Viva a Noite com o Gugu, que passava no sábado, tinha um quadro parecido chamado Parece Mentira, mas Não É. E foi baseado nesse quadro que eu preparei o vídeo de hoje. Olá, bem-vindos ao TV, eu sou o Léo Cordeiro. Eu selecionei 5 assuntos, 5 temas para falar no vídeo de hoje, que talvez para você não seja novidade, mas sempre aparece alguém falando a respeito disso. Pelo menos em uma dessas coisas, provavelmente você já viu alguém questionando. Então vamos logo para a primeira. A Xuxa não pode falar o nome de Deus? Parece mentira, mas não é. Quanto mais visibilidade tem uma pessoa, mais vão falar e inventar coisas dela. E Xuxa que eu diga, a começar pelo seu nome, pois algumas pessoas dizem que a origem do seu nome é a junção de 2 nomes satânicos. Em um vídeo, um pastor chamado Josué Irion disse que Xuxa é a junção de Oxu mais Orixá. E até um dos seus paquitos confirmou a teoria. Mais ou menos a verdade, né? Porque os nomes mudaram para Exu e Xangô, segundo ele. E por isso, ela sempre assina os documentos oficiais com esse nome. Tudo faz sentido. Aliás, durante um culto em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, esse mesmo paquito deu um testemunho afirmando ter participado de rituais macabros em favor da Xuxa. Eu conheci profundamente a Umbanda, Candomblé, Quimbanda, comecei a frequentar voodoo, magia negra, coisas mais pesadas assim dentro. De praticar? De praticar, eu era praticante, ativo. E me envolvi com muitos pactos, vendi minha alma a Satanás em troca da fama. Então, devido a esses pactos, uma formação assim espiritual satânica foi me abrindo portas para que eu pudesse entrar num lugar onde também se cultua não a Jesus Cristo de Nazaré, a outros deuses e o ocultismo. Então, não é de se estranhar que os produtos que levam a marca dela também gerem alguns fenômenos estranhos. Por exemplo, em meados dos anos 80, houve o boato de que uma boneca da Xuxa foi possuída e ceifou uma vida inocente. Ela teria ganhado unhas e atacado uma criança enquanto ela dormia. Isso aconteceu em 1989, na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. Segundo os boatos, a mãe da vítima teria levado o brinquedo para ser exorcizado numa igreja dos arredores. Como ter uma boneca não era tão fácil, poucos foram os privilegiados que puderam ganhar a Xuxona. A Rainha dos Baixinhos resolveu então tomar uma atitude, né, e colocou mensagens satânicas em suas músicas, porque as músicas eram mais acessíveis, né, já que nem todo mundo podia ter uma boneca, pelo menos ouvir música era muito mais fácil. Tais mensagens poderiam ser ouvidas ao rodar o disco de trás para frente. E Hilarie, por exemplo, é uma exaltação ao capiroto. Aí a Marlene trouxe o disco, a gente estava lá na gravadora, botaram e tinha uma música. Era uma voz assim, como se fosse Satanás. Inclusive, por todos esses pactos, Xuxa não pode falar o nome de Deus. Você já reparou na canção Lua de Cristal, ela fala o cara lá de cima? Ela fala assim, o modo, por exemplo, de você falar Deus, aquele cara, né, o cara lá de cima. Porque ela não pode falar o nome de Deus. E ela até faz um sinalzinho, né, do demônio com a mão. É bem descarada. Bom, na verdade, segundo a própria Xuxa, seu nome tem uma explicação muito bonita. Em japonês, significa arco-íris bonito. Shu é arco-íris e Sha é bonito. Além disso, quem a apelidou de Xuxa foi o seu irmão mais velho. Minha mãe chegou em casa comigo, né, e falou assim pro meu irmão, que tinha 2 anos mais do que eu: olha, Vlad, isso aqui é um neném que eu comprei pra você. Aí ele falou: eu sei, é minha Xuxa. Mas ninguém sabe até hoje o que ele quis dizer com isso, que ele tinha só 2 anos, né? E como ela ficou mais conhecida por Xuxa do que por Maria das Graças, acrescentou esse nome oficialmente em seus documentos, por isso ela assina, né, com o nome de Xuxa. E detalhe, Exu, Xangô e Orixá são entidades de uma religião de origem africana. É muito errado e desrespeitoso dizer que são entidades satânicas. Em relação ao boato da boneca que atacou uma criança, o pároco da igreja, em que supostamente a mãe havia levado o brinquedo para exorcizar, chamou um jornal local para desmentir. O padre Mauro Valini teve que fechar as portas da igreja para evitar tumultos e recorreu à imprensa para dizer que tudo não passava de um boato. E aí a pessoa que escreveu a matéria levantou outra teoria, que a história era uma possível tentativa para desestabilizar a empresa que fabricava a boneca
já que naquele ano uma concorrente lançaria a boneca da Angélica. Eita, Angélica. Primeiro foi a Xuxa, depois foi a Aquamara. Eu acho que tudo isso é uma mentira, mesmo porque eu nunca fiz nada pra ela. Em relação às mensagens satânicas nas músicas, não era a Xuxa que escrevia. Se alguém tivesse colocado alguma mensagem subliminar nelas, não seria culpa da Xuxa. Ela até escreveu algumas, né? Mas Hilaria foi composição do Cid Guerreiro. E qualquer música, quando é rodada ao contrário, fica muito estranha. Qualquer disco de vinil que você rodar ao contrário... Mas ela, Rafael, ela mandou queimar. Já esse gesto que ela faz, né, com a mão significa eu te amo em Libras, a linguagem de sinais. Ela optou por chamar Deus de o cara lá de cima como uma forma de se sentir mais próxima dele. Que na realidade, quando eu falo cara lá de cima, eu falo filho de Deus, né? Que eu não queria ser filho de Deus, que eu não queria chamar de Jesus, para não ficar aquela distância assim muito grande, dizer Jesus, obrigada. Então eu falo, pô, amigão, obrigado por mais um dia. Aí, cara aí de cima, valeu. Aliás, tem várias músicas gravadas por ela em que ela pronuncia o nome de Deus tranquilamente. Se Deus descesse das montanhas, há quem diga que não crê em Deus. É Deus que aos prantos se implora. Deus não deve estar nada contente. Só Deus quem sabe qual o seu potencial. E Silvio Santos é careca? Bom, isso saiu como uma manchete de uma capa de uma revista nos anos 70. Parece mentira, mas não é. O boato da careca de Silvio Santos teve início na década de 1970, quando a revista Melodias publicou em uma de suas edições, O Homem do Baú, ostentando uma vasta e lustrosa calvície, dizendo que ele era careca, havia feito plástica e não era casado. Silvio, é careca. Fez plástica e não é casado. Isso ainda é uma incógnita para muita gente, e anos depois ele passou por uma situação que reforçou ainda mais essa teoria, quando Maísa, em 2009, puxou o cabelo dele, ou o que seria o cabelo, e gritou para todo mundo que era peruca. Bom, Silvio Santos fazia, ou ainda faz, na medida do possível, qualquer coisa pela audiência. Ele até já se vestiu de noiva, atendendo a pedidos de uma fã, e já tinha saído várias vezes na capa da revista Melodias, que estava à beira da falência na década de 70. E então, o diretor Plácido Manaia Nunes, o cara que criou o troféu imprensa, e depois o Silvio Santos comprou, teve uma ideia para salvar a revista. Uma manchete bem chamativa, ou melhor, muito chamativa, envolvendo uma das maiores estrelas da época. Ele pediu ao Silvio Santos autorização para publicar uma montagem do apresentador careca na capa da edição de novembro de 1971, como um jeito de alavancar as vendas. A matéria, na verdade, tratava-se de uma especulação, uma suposta pesquisa do que as pessoas pensavam do apresentador. Se a pesquisa foi feita de verdade, foi totalmente induzida. O resultado é que o público foi à loucura e a revista vendeu 500 mil exemplares, o que foi suficiente para evitar o fechamento da revista, porque durou ainda mais alguns anos. Isso aconteceu em 71, a revista só fechou em 77. Anos depois de Maísa ter puxado o cabelo dele, disse que o cabelo do Silvio Santos é bem ralinho e ele usa um produto para aumentar o volume. Mas pode também usar aplique, que é uma estratégia recorrente pelas atrizes e apresentadoras quando querem aumentar o volume do cabelo. Michael Jackson nunca fez cirurgia para clarear a pele. Ele clareou naturalmente, ou mais ou menos. Parece mentira, mas não é. Muitas foram as especulações de por que Michael Jackson fez tantas plásticas. Não poderia ter parado na primeira? Ele fez cirurgia do nariz, várias cirurgias até o ponto de o nariz necrosar praticamente. Alisou o cabelo e ficou branco totalmente. Bom, a pele totalmente branca. Mas qual era o problema exatamente que ele tinha? Complexo com a cor de sua pele, com seus traços físicos? Por que ele fez tanta plástica? Bom, o fato é que o que ele teve de talento e de riqueza, ele teve também de má sorte com a sua saúde. As cirurgias que ele fez foram feitas por necessidade, não por vaidade, pois apesar de ter complexo de sua aparência física, sobretudo do nariz, a rinoplastia foi feita depois de ele ter quebrado a cartilagem em um acidente durante os ensaios de dança. E a razão de ele ter mexido outras vezes no nariz é porque depois da fratura ele não conseguia respirar direito e precisava fazer cirurgias de correção. Já o cabelo não foi alisado, era peruca. Ele passou a usar peruca depois que sofreu queimaduras no couro cabeludo durante a gravação de um comercial para Pepsi.
Na parte afetada, o cabelo não voltou a crescer. E quanto à mudança mais radical em sua aparência, a mudança da cor da sua pele não é fruto de nenhum tipo de tratamento para embranquecer. Hoje em dia até existem técnicas para clarear a pele através de cirurgias, de medicamentos e cremes, que é algo mais rápido e também não é permanente. Esse é um dos truques bastante usado em algumas regiões do Oriente, né, onde as pessoas, quanto mais claras elas são, mais bonita é, né, para os padrões de beleza lá do local. Acho que na China é assim. Mas não foi o caso do Michael Jackson, apesar de muita gente próxima afirmar que ele fazia uso de tais produtos. Já o próprio Michael Jackson nunca admitiu e disse que era portador de vitiligo, uma condição genética que causa manchas brancas na pele, herdado de seu pai. O dermatologista Dr. Arnold Klein, ele afirma também que o Michael Jackson era portador de lúpus, uma condição que afeta o sistema imunológico, deixando a pessoa vulnerável a qualquer tipo de infecção. Isso justifica o porquê que ele andava cheio de máscara e um monte de coisa, né, que se escondia completamente por baixo de tanta coisa. Os primeiros sinais de embranquecimento começaram a aparecer ainda na adolescência. Ele sempre usava maquiagem para uniformizar o tom da pele, até que chegou o momento em que as manchas brancas já eram maiores do que as áreas escuras, e então ele inverteu o processo. Ele cobria com maquiagem clara as partes escuras. Quando ele esteve no Brasil, por exemplo, ele gravou um videoclipe na favela Dona Marta e no Pelourinho. E uma mulher furou a barreira de segurança e o abraçou, né? Na cena entrou pro clipe. E a mulher foi entrevistada por uma equipe de TV logo em seguida. E ela tem manchas na roupa. Ou seja, ele realmente usava uma quantidade industrial para cobrir as partes do corpo que ficavam expostas. É mancha de base. Você consegue imaginar o cantor Roberto Carlos com toda essa calma aparente a ter sido peralta a ponto de perder uma perna? Parece mentira, mas não é. Roberto Carlos sempre foi muito discreto sobre a sua vida pessoal. Tá difícil imaginar que ele come, o que come. O meu prato é aquele ali. Como dorme, será que dorme? Ou ele fica congelado mesmo até o Natal? Dia 22, especial Roberto Carlos, o reencontro com o rei. Pois tudo que vem à tona na mídia está relacionado à sua vida pública. E ele chegou até a proibir recolher uma biografia, né, que explicitava a sua vida por trás da imagem construída pela imprensa ao longo dos anos. Aliás, uma atitude bem feia. Mas segundo o biógrafo Paulo César de Araújo, em 29 de junho de 1947, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, durante uma festa local, Roberto Carlos caiu na linha do trem enquanto a locomotiva se aproximava e perdeu parte da perna direita. Ele demorou a perceber a gravidade do acidente, pois não sentia dor, já que as rodas metálicas tinham destruído os nervos que davam sensibilidade à região. E só em 2021 é que o cantor falou abertamente sobre o assunto para a produção de uma série sobre a sua vida. Ele confirmou o que Paulo César de Araújo já havia publicado, né, que o artista só conseguiu uma prótese aos 14 anos de idade e que até lá andava de muletas e prendia a barra da calça com alfinete. O apresentador Wagner Montes, que durante muitos anos trabalhou no SBT, também usava prótese em uma das pernas. Isso aconteceu após um acidente que até foi para a imprensa, mas o Silvio Santos não lhe deixava abordar o tema para que a sua imagem de galã fosse preservada. Então é bem provável que a resistência de Roberto Carlos entrar no assunto tenha sido pelo mesmo motivo, né, para manter o mito perfeito, pelo menos a imagem do mito perfeito. Ninguém consegue ter uma cintura tão fina sem provocar danos ao corpo e para isso algumas pessoas optam pelo extremo, como tirar as costelas. Thalia tem a cintura super fina, mas sempre disse que nunca retirou as costelas. Parece mentira, mas não é. Algumas personalidades tomam atitudes extremas para ter uma cintura fina, como a drag queen Violet Chachki, vencedora da 7ª temporada de RuPaul Drag Race, que costuma apertar exageradamente o cinto, ou espartilho, não sei o que ela usa, o que já virou uma de suas identidades, mas isso não é saudável, né? Pois desloca e comprime os órgãos internos da região da cintura, afetando o funcionamento dos mesmos. E já algumas pessoas optam por retirar as costelas flutuantes. A influenciadora Jessica Alves, famosa no mundo inteiro, retirou 4 costelas.
as costelas flutuantes, digamos que são as partes extras do nosso corpo. Tá. Que nem quando você compra um carro e vem com step. Essas costelas flutuantes. É esse o procedimento que muita gente diz que a cantora mexicana Thalía fez para conseguir uma cintura tão fina. Desde que ela ficou famosa no Brasil na década de 90, devido às suas telenovelas, sua cintura é tema de conversas dentro e fora da TV. Aliás, não somos só nós brasileiros que falamos sobre isso, não. Em 2019, quando as suas telenovelas passaram nas Filipinas, o questionamento tomou conta das rodas de fofoca e ela, para provocar um pouco mais, postou uma foto no Instagram ao lado de um pote com ossos e escreveu na legenda: "Para todos os meus fãs filipinos, aqui está a prova, minhas famosas costelas." Eu mantive comigo durante todos esses anos. Mas afinal, Thalía tirou ou não tirou as costelas? Ela diz que não, que tem uma falha de nascimento. 3 de suas costelas não se desenvolveram bem. Ela descobriu isso quando fez uma radiografia, depois de ter passado por um acidente. Nasci assim, chiquitas, las costillas. Tengo tres costillas muy chiquitas. Y yo vi la radiografía de un doctor, vi la fotografía de mis ossos, ossos, y son natural. E aí, o que você achou do vídeo? Você sabe mais alguma coisa curiosa que se encaixe no formato desse quadro? Se sabe, me envie por mensagem pelo Instagram. O link está na descrição do vídeo aqui embaixo. E eu espero por você, não só pela mensagem, mas para me seguir também. Da minha parte é isso, eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um grande beijo, tchau.